7 segredos para não desistir de emagrecer. Bom dia, meninas! Sejam bem-vindas ao Encontro com a Nutri. Hoje eu vou conversar com você que já desistiu de emagrecer algumas vezes e talvez até esteja pensando: ai meu Deus, eu não aguento mais tentar e não conseguir. Quer saber? Vou abandonar tudo, dane-se tudo, né? Quando você fala dane-se tudo, eu sei que às vezes dá vontade de falar dane-se o emagrecimento. Principalmente se você não tá vendo o resultado, né? Você tenta, não vê resultado, dá vontade de jogar tudo pro alto, né? Mas quando você pensa em desistir de emagrecer, você não tá falando, eu desisto da Nutri, eu desisto do cardápio, eu desisto Não, você tá falando, eu desisto de mim, eu desisto de ter mais autoestima, eu desisto de poder usar aquela roupa que eu gosto e me sentir bem, eu desisto de viver mais anos lá na frente, porque é a sua saúde que a gente tá falando, né? Sobrepeso, obesidade, afeta a sua saúde, ocasiona mais dores pelo corpo. Eu tô desistindo não só da minha autoestima, mas eu tô desistindo de me sentir melhor, de me sentir com mais disposição. Então, só pra começar aqui o encontro, nunca esqueça disso, tá? Porque tem gente que acha, eu desisto de ir naquela Nutri. Você tá desistindo do seu processo de emagrecimento, tá? E agora eu vou compartilhar com você 7 segredos. Por que eu falo que é segredos? Porque você não vai ouvir por aí isso que eu vou compartilhar com você hoje. São 7 segredos que eu mesma apliquei pra conseguir emagrecer e não desistir no meio do caminho. E ó que eu já tinha desistido várias vezes, tá? Já tinha feito inúmeras dietas. Dieta low carb, dieta cetogênica, dieta dos pontos, dieta da fruta, né? Onde tinha um dia da semana que eu só podia comer fruta e tinha desistido. E desistia e voltava a engordar. Quando eu comecei a aplicar essas 7 coisas que eu vou te falar agora, hoje, eu não desisti do processo de emagrecimento. Eu cheguei no peso que eu queria e eu me mantenho há 9 anos comendo tudo que eu gosto. Então presta atenção aqui, se você já desistiu, tá pensando em desistir, só escute essa live até o final, tá? Porque eu tenho certeza que vai virar uma chavinha aqui dentro da sua cabeça e você vai entender tudo que tá acontecendo e vai começar a ajustar algumas coisas que vai te impedir de desistir dessa vez, tá? Eu quero ver você emagrecendo e chegando no peso que você quer neste ano, combinado? Então vamos lá, sem muita enrolação, vou direto ao ponto, tá? Esses 7 segredos, como eu falei, eu mesma apliquei, por isso que eu tô compartilhando com você. Então se você aplicar, não tenho dúvidas que vai te ajudar. A primeira coisa que quando você pensa em desistir, você já parou pra pensar o porquê que você quer desistir? Vou te dar um exemplo que acontecia comigo. Quando eu fazia dieta para emagrecer, a minha família, eu sou descendente de italiano, tá, gente? Então lá na minha família, assim, ó, é pão, é massa, é arroz branco, feijão. Meu avô plantava e ainda planta feijão, então assim, feijão, né? Tinha muita salada assim, mas também tinha geleia, minha mãe fazia bolo, sonho, grostori, não sei se você sabe o que é grostori, mas é cueca virada, né? Orelha de gato, que muita gente chama. Então assim, isso tinha muito na minha casa, muito. Só que toda vez que eu tentava emagrecer, o que acontecia? Eu sempre fazia algo pra emagrecer que eu não podia comer aquilo. Então agora hoje segunda-feira, né? Vou começar meu emagrecimento, mas eu vou ter que cortar o pão, não vou comer o arroz, não pode comer doce. E aí eu ia tomar meu café da manhã, adivinha o que tinha na mesa? Pão, bolo, biscoito, doce. O primeiro dia ia que era uma beleza, né? Não, vou focar, eu preciso emagrecer, Dário, cria vergonha nessa cara, olha o tamanho da tua barriga, tu precisa emagrecer, tá, agora vai. Primeiro dia conseguia. No segundo dia, você acha que ia muito? Não. Café da manhã até ia. Chegava no almoço, toda a família comendo macarrão. Você acha que eu não ia comer macarrão? Eu tava lá comendo macarrão. E aí o que acontecia? Eu me sentia culpada, porque eu achava que eu tava fazendo algo de errado. Eu me culpava e desistia do emagrecimento. E aí lá se ia mais uma semana. Então, a primeira coisa que eu percebi que me fazia desistir do emagrecimento no segundo, terceiro dia, no máximo, na terça, na quarta-feira, no máximo, depois eu desistia, era ter que deixar de comer a comida que eu gostava e principalmente a comida que minha família comia. Se eu tiver que fazer um processo de emagrecimento, se você tiver que fazer um processo de emagrecimento, onde você tem que fazer marmitas para você comer,
que você tem que comer comida diferente do que toda a sua família tá comendo, você não vai aguentar por muito tempo. E eu não tô desejando isso a você, eu tô te alertando. Porque, gente, eu poderia vir aqui e falar pra você marmitas, ideias de marmitas pra vocês fazerem, sabe? Poderia vir aqui dar um cardápio pra você fazer. Agora segue esse cardápio que você vai emagrecer, mas você não vai manter o peso depois. Quem é que aguenta ficar fazendo marmita, ficar seguindo cardápio por muito tempo? Entende que não tem como? Vamos falar a verdade. Se você hoje, no seu almoço, toda a família tá comendo arroz branco e feijão, e você tivesse que chegar em casa e preparar um arroz integral só pra você, quanto tempo você ia aguentar fazendo isso? Ai, toda a família comendo arroz branco e eu aqui tendo que fazer um arroz integral pra mim. Toda a família comendo aí uma sobrecoxa, né? Ou uma carne e eu aqui tendo que comer peito de frango desfiado, sem gosto e sem graça. Você até pode aguentar por um tempo, mas chega um momento que cansa. Você quer poder comer a comida que tá todo mundo comendo. Quer poder comer a comida que sua família, que seu marido tá comendo. E não ter que ficar fazendo comida diferente pra você. E se for uma comida diferente que você não gosta, pior ainda. Você não aguenta nem 3 dias. Aí você cansa, você desiste e abandona tudo. Então, o primeiro segredo, a primeira coisa pra você parar de desistir, não é querer ter foco. Eu tenho que ter foco pra comer isso, eu tenho que ter persistência pra fazer as marmitas. Não, porque isso não vai durar por muito tempo. Você tem que aprender a comer a comida que você gosta, aprender a comer a comida que sua família come, mesmo assim emagrecer. Eu tô falando pras alunas do PSE, eu mandei áudios hoje de manhã, lá no nosso grupo, né? A gente tem um grupo de motivação diária no PSE. E eu compartilhei esse o meu final de semana, né? Veio a minha sogra aqui. E aí eu sou apaixonada pela nega maluca da minha sogra, é um bolo de chocolate, né? E aí eu falei, pode fazer pra nós, pode fazer que eu vou até gravar a receita. Gravei e postei aqui pra vocês, né? A gente comeu sorvete, a gente comeu bolo de chocolate, sabe? A gente comeu estrogonofe com batata palha, com arroz branco, tudo dentro da combinação da refeição emagrecedora. Tudo certinho. Agora assim, ó. Ai, Nutri, ou eu como e abandono tudo, ou eu não como. Qual a chance de você emagrecer? Se você abandonar tudo, você não vai emagrecer. Se você não comer, você não vai aguentar por muito tempo. Imagina você tá no processo de emagrecimento e sua família lá comendo uma sobremesa depois do churrasco de domingo. Você não. Você só pode a carne e a salada. Não pode nem comer o pão de alho, não pode nem comer a farofa, só carne e salada. Chega na hora da sobremesa, também não pode. Gente, não tem como. Não tem foco, não tem persistência. Não tem disciplina que vai aguentar isso por muito tempo, tá? Então, se você quer emagrecer e manter o peso depois, pra não desistir, você tem que começar a comer a comida que sua família come, a comida que você gosta e emagrecer, tá? E no PSE, que é o meu programa, a gente faz isso através das refeições emagrecedoras. É só você combinar da forma correta na sua refeição emagrecedora os alimentos, que não vai prejudicar o seu processo. Não importa se se for sorvete, se for a batata palha, se for o arroz branco, não tem problema, tá? Se você quer saber mais como funciona o PSE, você pode clicar no link da minha bio, que tem um vídeo lá que eu explico em detalhes, tá? Agora, vamos pro segundo, que esse foi só o primeiro. E é o mais importante, por isso que foi o primeiro, tá? O segundo segredo que você precisa colocar em prática, se você não quer desistir dessa vez de emagrecer, é o seguinte. Eu sei que quando você tá querendo perder peso, eu sei porque eu fazia isso. Quando a gente tá querendo perder peso, a gente vai lá e quer estabelecer uma rotina toda perfeita, né? Toda perfeita, eu vou lá, eu vou acordar a tal hora, eu vou fazer isso, aí eu vou fazer isso depois, e depois eu vou na academia, eu vou essa semana na academia 5 vezes, e papai, e começa a estabelecer uma meta pra semana, né? Uma rotina. Beleza, isso é maravilhoso, porque a organização precisa ter no processo de emagrecimento pra conseguir aplicar. Agora, sabe qual é que é o problema? O problema é você estabelecer uma rotina que não é viável. Eu vou essa semana na academia 5 vezes. Só que um dia você vai ter que pegar o seu filho na escola e tem reunião depois. O outro dia é um dia que você chega em casa acabada e ainda você tá querendo ir pra academia. Você sabe que você não vai ir. Você sabe que você chega em casa cansada. Você sabe que você tem a reunião do seu filho. Por que você tá querendo estabelecer uma rotina que não é sustentável, não é viável? Eu vou comer às 9 da manhã, eu vou comer meio-dia, eu vou comer às 3 da tarde. Aí às 3 da tarde, você tá no trabalho.
Você sabe que não pode parar para comer às 3 da tarde. Isso acontece muito quando você vai numa consulta com um nutricionista e você sai de lá com um cardápio, com uma dieta. A maioria das vezes a nutricionista nem pergunta para você se você pode parar para comer naquele horário. A sua família almoça que horas? 11h30, meio-dia, meio-dia e meia, 1h? Você tem que comer no horário que sua família come. Ai não, tem que comer meio-dia em ponto. Gente, isso não é viável, não é sustentável. A partir de agora, eu vou começar a fazer exercício todo dia às 5 horas da manhã. Tá, beleza. Aí você começa um dia, começa 2. Aí no terceiro dia, você já não dá conta, porque às 5 horas da manhã tá ficando pesado pra você. Então assim, pra que isso? Sim, eu recomendo você se organizar. Sim, eu recomendo você estabelecer uma rotina, uma meta de dias para se exercitar, né? Uma organização com os horários, mas isso tem que ser viável. Não adianta eu vir aqui falar para você, o melhor horário para você comer é às 9 da manhã. Mas você tá no trabalho. Você só pode comer às 8, às 7. Então você tem que aprender a emagrecer comendo às 8, às 7 e não querendo estabelecer uma meta que não é sustentável para você. Tá? Então, quando você for começar o seu processo de emagrecimento, definir metas, né? Organizar sua rotina, tanto de alimentação quanto de exercício, lembre-se disso. Tem que ser sustentável, tem que ser algo que você vai conseguir fazer. Porque senão, no terceiro dia, você não vai conseguir, vai se sentir mal e vai desistir, tá? Terceiro, então, esse assim, ó, presta atenção nesse, tá? Porque esse é muito importante e eu faço até hoje. Esse terceiro segredo para você não desistir do seu emagrecimento é o seguinte. Vamos pensar comigo uma coisa, tá? Vamos pensar que agora eu vou te falar assim. Suzana, você tem que comer no café da manhã 2 ovos. Você tem que comer, porque se você comer 2 ovos no café da manhã, você vai ativar o seu metabolismo. Vamos supor que eu te fale isso. Aí você escuta e você, nossa, eu tô na menopausa. Eu tô com mais de 40 anos, eu tô com meu metabolismo lento. Eu vou começar a comer 2 ovos no café da manhã. Aí você vai lá no seu café da manhã, vai preparar o seu café da manhã. Você abre sua geladeira e pum, não tem ovo. O que vai acontecer? Você não vai fazer. Aí eu falo pra você que no seu almoço é interessante você colocar pelo menos uma folha verde, porque daí, ou couve, ou alface, ou rúcula, porque daí essa folha verde, ela vai te ajudar a desinchar, ela vai te ajudar a diminuir a retenção de líquidos e você tá aí toda inchada, toda retendo líquido, aí você pensa, não, agora no almoço eu vou colocar uma folha verde. Aí você vai pra almoçar e não tem nenhuma folha verde. Como você vai conseguir aplicar alguma coisa assim? Não tem como. Você não tem as coisas em mão. Sabe que tem um estudo que comprova que não existe a pessoa que não é focada. Sabia disso? Você que acha que não tem foco, não existe isso. Esse estudo, ele foi feito, né, com várias pessoas e identificou o seguinte, presta atenção porque você vai gostar disso. A pessoa que se dizia ser focada, ela não é que ela era mais focada do que as outras pessoas que se diziam não ser focadas. Sabe qual era a diferença entre a que não era focada e a que era focada? A pessoa que não era focada, ela estava se expondo muitas vezes a situações que tiravam ela do foco. Enquanto a pessoa que era mais focada, ela não acabava se expondo tantas vezes assim. Então, ó a diferença. Vamos supor que você não é focada, você não tem foco, você desiste rápido e papapá. E aí eu tenho aqui, eu que sou super focada, não desisto, papapá. Não, a diferença entre eu e você não é a falta de foco. Sabe o que é? Você tá se expondo muitas vezes a situações que estão te tirando do foco. Então você acorda e vai fazer o seu café da manhã, você não tem o ovo lá na sua geladeira. Você não tem as coisas que você precisa para fazer o café da manhã emagrecedor. Você vai na hora do almoço, você não tem as coisas que você precisa para fazer um almoço emagrecedor. E eu não tô falando sobre arroz integral, não. Eu tô falando em coisas simples. Então, a terceira coisa, o terceiro segredo que eu vou falar pra você, que vai fazer diferença, tanto no seu processo de emagrecimento, quanto depois para você manter o peso, é organize o supermercado. Tanto no pro final de semana, quanto para durante a semana.
Então você pode ir 2 vezes no supermercado, você vai na sexta-feira e compra as coisas que você precisa até o domingo. E você vai na segunda-feira e compra as coisas que você precisa até a sexta-feira, tá? Por quê? Primeiro, você vai garantir ter as coisas em casa que você precisa. Então você vai se expor menos vezes a situações que te tiram do foco. E segunda coisa muito importante, você vai evitar ir tantas vezes ao supermercado. Que isso acaba sendo um problema, né? Tanto pro seu bolso, quanto para as tentações que você pode encontrar no supermercado. Então, vá ao supermercado 2 vezes na semana. Na sexta, pensando no que você vai comprar para o final de semana. E na segunda, pensando o que você precisa ter em casa para durante a semana. Isso vai te ajudar a não desistir do processo. Você vai abrir sua geladeira e você vai ver as coisas que você tem lá. Qual a chance de você querer pedir alguma coisa pronta? De você querer pedir uma pizza se você tem algo gostoso pronto ali? A chance é mínima. E aí eu já junto esse terceiro segredo com o quarto que eu preciso compartilhar com você. Você precisa também ter em casa, ou fazer, ou ter pronto, né, preparações gostosas. Então, por exemplo, esse final de semana que a minha sogra veio, eu fiz pão do PSE. Ela fez sim o bolo de chocolate, mas eu fiz o pão do PSE. Eu tinha coisas gostosas preparadas, entende? Na semana anterior, que veio a minha tia visitar aqui a gente, eu fiz o pãozinho de batata do PSE. Eu fiz o pão de aveia do PSE. Então assim, ó, na mesa você tem coisas, e coisas que eu gosto. Eu amo aquele pão de batata doce. Eu amo pão de aveia. Então assim, ó, são coisas prazerosas. Isso tanto pro seu final de semana, quanto pra sua semana. Bolo do PSE eu faço. Então assim, qual a chance de eu não querer seguir aquela rotina emagrecedora se é uma rotina gostosa? Gente, é pão gostoso, é bolo gostoso, não é comida sem graça. Porque uma coisa é você ter que fazer uma receita saudável que não é gostosa. Aí você não vai comer nunca aquilo, né? Ai, não, isso aí não vai, né? Outra coisa é você ter uma preparação gostosa e emagrecedora ao mesmo tempo. Entende? Então, vamos supor que você desiste sempre à noite. O seu jantar e você acaba abandonando tudo. Vamos supor, tá? Por que você abandona tudo? Será que é porque você não tem as coisas prontas? Aí você chega em casa cansada, você não tá afim de cozinhar? Será que é porque você tá comendo uma comida sem graça e sem gosto? E se você deixasse pronto alguma coisa antes? Tipo, um escondidinho de batata, alguma coisa que você goste. Eu tô falando coisas que eu gosto, tá? Um escondidinho de batata, um pão pra comer fazer um sanduíche, sabe? Comer com frango ou comer com ovo. Por que você não deixa algo pronto? Então, ter essas preparações já prontas, mas também gostosas, vão te ajudar tanto durante a semana quanto no final de semana. Eu não sei você, mas Dara, chega final de semana, eu gosto de comer coisa diferente. Coisas mais gostosas, né? Um pouco diferente. Então, na sexta-feira, quando eu vou ao supermercado, eu me organizo. Eu vou ao supermercado já pensando, eu vou fazer aquele bolo de cenoura do PSE. Eu já vou no supermercado, eu compro a cenoura, eu compro o chocolate para fazer a calda, entende? É um bolo que vai ajudar no metabolismo, vai ajudar o intestino, vai ajudar o processo de emagrecimento e é gostoso. É gostoso. Qual a chance de eu ir lá e comer um pacote de bolacha recheada se eu tenho um bolo assim pronto? A mesma coisa acontece durante a semana. Qual a chance de no lanche da tarde você ir lá e pegar um pacote de bolacha recheada para comer no meio da tarde, numa segunda-feira, se você levar para o seu trabalho um pedaço de bolo com calda de chocolate, que vai te ajudar a emagrecer? Entende? Quando você faz preparações diferentes e gostosas, você evita desistir do seu processo de emagrecimento. Porque você tá comendo comida gostosa, você não tá passando fome, você não tá passando vontade de comer. Quando você tenta emagrecer comendo comida sem graça, sem gosto, tendo que fazer 1 milhão de coisas, você vai desistir do seu processo de emagrecimento. Pode levar uma semana para desistir, mas você vai desistir, porque isso não é viável, não é sustentável. Vai te fazer sofrer, vai te fazer passar fome, vai te fazer passar vontade de comer. Pra nada, tá? Então, chegou segunda-feira hoje, pense em alguma coisa gostosa para sua semana. Pro lanche da tarde, pro café da manhã, tá? Na sexta-feira, organize o seu final de semana. Pense o que você gosta de comer no final de semana. No outro eu gosto de comer mais salgado, não doce. Então pense em uma pizza. Se você
Por exemplo, lá no PS a gente tem várias receitas de pizza deliciosas. Gente, uma mais gostosa que a outra, para encaixar no processo de emagrecimento. Inclusive, as alunas falam que fazem as receitas para a família toda. E todo mundo gosta. Aí tá a importância de você comer a comida que gosta, porque daí toda a sua família vai gostar também. Agora, ficar fazendo comida sem graça, a família não vai querer comer aquilo. Enquanto você tá lá comendo uma pizza fit, né? A família toda tá lá pedindo no iFood uma pizza de verdade. E aí você vai aguentar isso? Não, porque a sua pizza tá sem graça, sem gosto. Nem você consegue comer. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Outra coisa importante, então, o quinto segredo que vai te ajudar a não desistir do processo de emagrecimento é em relação a quanto peso você quer perder. Por exemplo, vamos supor que você queira perder 10 quilos, tá? Até coloca aqui pra mim nos comentários quantos quilos você quer perder. Eu quero perder 10 quilos. Aí eu começo hoje, segunda-feira, pensando, essa semana eu vou perder 3 quilos. Quero nem saber. Semana eu vou perder 3 quilos. Aí você vai lá, com a meta de perder 3 quilos, você corta tudo. Corta pão, corta jantar, não janta mais. Fica até o almoço sem comer. Se mata de fazer exercício e o intestino começa a prender. Você chega no final da semana, se pesa e não tá com 3 quilos a menos. Você tá com 1 quilo a mais. Ou perdeu aí 200 gramas. O que acontece? Quem nunca aconteceu isso, né? Chega no dia de se pesar, meu Deus, aquela frustração. Por quê? Porque você tá focando só no número na balança. E quem foca só no número na balança, desiste de emagrecer. Porque a balança, ela engana a gente. Eu falo para as minhas alunas do PSE, se eu me pesar agora, tá? E eu tomar esse copo de água e me pesar de novo, eu vou estar com mais peso. A água me engordou, então agora nem água mais eu posso tomar porque a água engorda? É claro que não. A água, ela pesa. Entende? Ela pesa, mas não é gordura. É a água. No que eu urinar, no que eu continuar o processo, eu vou ver os números na balança diminuindo. Só que se eu ficar só focando no número na balança, eu vou me pesar todo dia, eu tô ali fazendo a coisa certa. Mas eu me pesei e deu um número a mais, eu acho que já é gordura. Eu já penso, meu Deus, engordei. Só que não, é a água. Às vezes é o intestino que não funcionou no dia anterior. Então não é que você engordou, é intestino preso. Cocô que tá dentro de você que você não mandou embora. A gordura você tá queimando, mas o intestino preso não te deixa ver isso na balança. Só que se você só estiver focada na balança, você vai desistir, vai se frustrar. Às vezes é a TPM. Às vezes você tá menstruada, tá um pouco mais inchada. Não é gordura, é o inchaço hormonal, entende? Então assim, tome cuidado, porque se você focar só no número na balança, se você ficar se pesando todo dia, você vai desistir do seu processo de emagrecimento. Pode ter certeza, você vai desistir. A balança, ela te engana, tá? Então, o que eu recomendo você fazer? Escolha um dia na semana para se pesar. Eu recomendo que seja sexta-feira ou sábado. Se pese nesse dia em jejum e deu. No restante da semana, você tem que focar no que você faz. É o que você faz, que você tá fazendo todos os dias, que vai gerar o resultado. Então, para que focar no número na balança? O seu foco tem que estar no que você tá fazendo e não no número na balança. O número na balança é uma consequência do que você fez ao longo da semana. Entende? E não só o número na balança, as medidas do seu corpo. Então, às vezes, você vê lá o número na balança igual, mas você tá acordando melhor. Você tá dormindo melhor. Você não tá tendo mais aquelas dores de cabeça chatas que você tinha. A sua calça tá ficando mais folgada. Aí, se você só focar no número na balança, você vai ficar triste. Ai, porque eu não diminui o peso. Poxa, mas a sua calça tá mais folgada, você perdeu medidas, você tá com menos inchada. Entende? Aí você foca nisso, é verdade. Isso te motiva a continuar. Não esqueça disso, tá? Porque eu tô falando pra você com muito carinho mesmo, porque eu já passei por isso e focava no número na balança. E ele me deixava muito mal, muito mal. Eu chegava a desistir, porque eu fazia a semana toda certinho, que eu achava que era certo, e na balança eu não via resultado.
Então, tome cuidado, tá? Porque não foque só no número na balança. Se você estiver fazendo a coisa certa, você vai perder peso. Mas se você só focar no número na balança e ficar se pesando todo dia, isso vai te fazer desistir do processo, tá? Agora, tem uma outra coisa muito importante no seu processo e que eu recomendo muito que você... Não precisa ser assim, ó. Hoje em dia com a internet fica mais fácil, né? Mas até na sua casa, sabe? Quando você quer perder principalmente mais de 10 quilos, o emagrecimento ele não vai acontecer de uma hora pra outra, meninas. Eu tô sendo muito sincera com você, porque assim, tem gente que acha que em um mês, pum. Pode acontecer? Pode. Eu tenho alunas do PSI que... A Cris, por exemplo, ela perdeu 13 quilos em um mês e 10 dias. 40 dias, ela perdeu 13 quilos. Pode acontecer? Pode. Mas eu vou dizer pra você, não é normal, tá? Não é normal no sentido assim, não é frequente. Aí, o que acontece? O processo, ele é mais longo. Principalmente se você quer manter o peso depois. Você vai perder peso sim, mas é gradativamente, tá? Então vai levar aí 2 meses, às vezes 3 meses pra você perder esse peso. Você começa o seu processo de emagrecimento motivada. Agora eu vou fazer certo, agora eu vou fazer acontecer. Só que, eu falo que a motivação, ela é tipo uma chaleira de água quente. Se essa chaleira de água ela tiver no fogo, você vai estar motivada. A partir do momento que você tirar essa chaleira do fogo, a sua motivação ela vai começar a diminuir. E aí você desiste. Então, o sétimo, e eu diria que o principal segredo para você não desistir do seu emagrecimento, seja quanto que peso você quiser perder, tenha ajuda e motivação de forma diária. Meninas, todo dia. O emagrecimento é diário. É todo dia. Ele acontece todos os dias. Se você pensar em emagrecer só de segunda a sexta, sábado e domingo você vai recuperar todo o peso que você perdeu de segunda a sexta. Você vai se pesar na segunda, você vai estar com 2 quilos a mais. Nada funciona comigo. É claro, o seu emagrecimento não está acontecendo todo dia. Entende? Então, busque motivação, busque incentivo, busque ajuda. Se você for numa consulta com um nutricionista, você vai hoje, você vai receber lá a ajuda, né? Você vai receber lá o cardápio. Só que quando você sair de lá, o que vai acontecer? Você sai motivada. E 2 dias depois, você não tem mais essa motivação. Você tirou a chaleira do fogo, entende? Por isso que, gente, eu não faço mais consulta. Eu parei, eu não faço mais consulta há muito tempo, porque isso não ajuda de verdade. O meu intuito é ajudar mulheres a emagrecer, manter o peso comendo o que gostam, tá? É isso. Eu ajudo aqui mulheres que queiram emagrecer, manter o peso comendo o que gostam. Então eu percebi que consulta não era o caminho. Eu dava uma dieta, um cardápio, não continuava, eu chamava. Então eu decidi criar um programa de realmente oferecer ajuda e acompanhamento diário, motivação diária. Isso faz a diferença no seu processo. Isso faz a diferença, tá? Ainda mais quando se fala em emagrecimento. Então, se eu puder te falar uma única coisa busque ajuda, busque motivação, busque alguém que esteja com você o tempo todo. De verdade, isso faz a diferença. Assista aqui as aulas ao vivo, lives que eu faço toda segunda, quarta e sexta de manhã. Eu trago um tema diferente para te ajudar. Esteja aqui ao vivo ou então assista logo depois. Acontece de manhã, mas eu deixo as lives salvas para vocês assistirem. Assista com atenção, escute. Esteja sempre atenta, porque isso vai te motivando, vai te incentivando. Você começa a perceber que nem lá no PSE a gente tem uma comunidade de alunas, né? Lá, várias alunas falam, eu sinto que eu não tô sozinha. Eu pego dica de uma aluna, pego dica de outra, pego dica da Nutri, todo dia. Entende? Então esse final de semana que passou, que eu falei pra vocês, né, que teve minha sogra aqui, que a gente comeu bolo, a gente comeu sorvete, a gente comeu estrogonofe. Então saiu da rotina, eu compartilho o que eu faço. As meninas vão aprendendo, vão entendendo, vão vendo que não precisa deixar de ter momentos com a família, momentos sociais pra emagrecer, não precisa disso. Então isso vai dando um gás, vai dando uma motivação, vai dando incentivo, sabe? Essa sensação de não estar sozinha. Mesmo que em casa ninguém apoie, eu sinto que eu não tô sozinha porque eu tenho um grupo de motivação online. Isso faz a diferença. Faz a diferença, tá?
Total, total, total. Deixa eu ver aqui, que eu vi que surgiram algumas dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aqui, tá? Que agora que eu encerrei tudo que eu tinha pra falar pra vocês, eu vou vir aqui responder vocês. Eu vi que alguém tá falando aqui cerveja sem álcool. Meninas, pode tomar tanto com álcool quanto sem álcool, só tem que incluir da forma correta na refeição emagrecedora, tá? Vamos ver aqui. Posso adoçar meu café com mel? Gislaine, você pode, não tem problema, mas esse mel, ele é carboidrato, então você tem que cuidar para que esse carboidrato seja incluído na refeição emagrecedora, na combinação correta, tá? Então não dá para você pegar de manhã e tomar só um café com mel, por exemplo. E você pode usar o stevia também. O stevia é um adoçante bem bom, tá? Para quem ainda não acostumou com o gosto do café, pode usar. Deixa eu ver aqui. É verdade que queijo amarelo é melhor que queijo branco? Vitória, sabe que lá no PSC tem uma aula só sobre queijo, um módulo inteiro falando só sobre queijo. Depende o queijo amarelo e depende o queijo branco. Então você pega um queijo amarelo cheddar, não é melhor do que queijo branco, entendeu? Então tem que ver a qualidade desse queijo amarelo que você tá comparando com o queijo branco, tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Ah, então não toma. Olha que legal, a Maria falou assim, ó, não, prefiro tomar sem álcool porque senão não consigo ficar só numa lata de cerveja, né? Gente, isso é muito importante, você se conhecer e identificar o seu ponto fraco, sabe? Eu tava falando pras alunas do PSE que esse final de semana eu comi doce, que nem eu comentei pra vocês, né? A nega maluca, o sorvete, e eu sou uma formiga. Então assim, ó, esse é meu ponto fraco, o doce. Então, se eu não me começar a usar hoje as estratégias para estimular outros paladares, né? Usar a técnica desembucha que eu ensino para as alunas do PSE, quando eu perceber, eu vou estar a semana toda comendo doce. Então, que nem aqui a Maria falou da cerveja, né? É o ponto fraco dela. Então, se eu tomar uma cerveja, eu vou tomar muitas. Então, eu prefiro tomar sem álcool. Perfeito. Você identificou o seu ponto e está buscando uma melhoria. Ah, você percebe que quando você acorda, isso acontece comigo também. Se eu acordar e fizer um café da manhã doce, então no café da manhã eu como lá um bolo de chocolate, eu percebo que ao longo do dia eu fico com mais vontade de comer doce. Então, eu não vou começar café da manhã com bolo. Eu vou deixar pra comer o bolo à tarde, entende? Então, isso você vai se conhecendo, você vai se entendendo, você vai aprendendo com você mesma. Então, você sabe o seu limite. E você sabe como comer. Não é pra deixar de comer o bolo. Mas como que eu posso comer sem ativar esse gatilho em mim, né? E por isso que é tão importante ter ajuda e acompanhamento, meninas. De verdade, ó. Se você... Escuta isso, tá? Se você já tentou emagrecer mais de 3 vezes, não conseguiu manter o peso depois de emagrecer, busque ajuda. Porque sozinha não tá funcionando. Mas busque ajuda de verdade. Eu não tô falando uma ajuda que você vai lá no postinho e recebe uma dieta, um cardápio e tem que se virar sozinha. Eu não tô falando ajuda que você vai lá no endócrino e recebe uma lista de remédio pra tomar. Isso não é ajuda. Isso tá mais te prejudicando do que te ajudando. Então busque ajuda de verdade, tá? O vinho é a mesma coisa de qualquer bebida alcoólica. Depende, Nádia, depende o momento do dia. Então, lá no PSE existe a combinação da refeição emagrecedora, né? Você pode incluir nessa combinação qualquer alimento e bebida. Mas dependendo do momento do dia, é uma combinação diferente. Então, se você for tomar o vinho no almoço, é uma combinação. Se for no jantar, é outra diferente, tá? Sabe o que eu vou falar pra você, Nádia? Aqui no meu perfil, agora eu vou encerrar a live, você vai no meu perfil. E lá no meu perfil você vai encontrar um link. Clique naquele link e assista aquela aula. Porque lá eu explico em detalhes como que funciona as combinações, né, das refeições emagrecedoras. Tá bom? Gente, espero muito ter ajudado vocês um pouquinho mais com a live de hoje. Realmente foi falando com você que tá aí pra baixo, que tá pensando em desistir de emagrecer. Não desista, você consegue, você pode e você vai emagrecer. Pode ter certeza, você vai. Se você não desistir, você vai ficar buscando formas de resolver. E você vai chegar num ponto de entender, talvez com a ajuda fica mais fácil. Talvez com ajuda e motivação o processo vai ser mais rápido, mais fácil, mais prazeroso e mais sustentável depois. Então não desista de você, porque você merece poder ir numa loja, escolher a roupa que quiser e se sentir bem.
Isso você merece, tá? Só que você só vai conquistar isso se você não desistir. Então leve a sério esses 7 segredos que eu compartilhei com você, porque vai fazer diferença, tá bom? Gente, um beijão, uma boa semana pra todas nós e a gente se vê quarta-feira no nosso próximo encontro. Beijos!